Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo del Blocutorio. Volvemos a retomar, la iniciativa que comenzó durante el confinamiento, solamente que, en esta nueva etapa, vamos a introducir varios cambios y uno de ellos de calado, que es que entra un amigo y un gran profesional. Bueno, soy Juan Mamurua, soy consultor, economista, especializado en gestión de ciudades y gestión del deporte. Y conmigo, hoy y el resto de capítulos me acompaña Bruno Avelar, de Portugal. Ahora se presenta. Bruno. Olá a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Juan, um amigo e um grande profissional também, pelo convite para participar, coadjuvar nesta co-moderação e neste novo capítulo do Blocutório. Eu fui um atento seguidor dos episódios anteriores. Lembro-me de estarmos ainda confinados no primeiro confinamento e era meu hábito, depois do almoço, assistir sempre a alguns deles repetidos, alguma das conversas que tinham sido gravadas. Eu próprio tive a felicidade também de ser convidado para participar numa, e portanto é com uma satisfação, uma alegria muito grande que partilho agora este momento do lado da moderação, acrescentando também esta visão mais ibérica, trazendo outras vozes de fala portuguesa, e trazendo a visão da lusofonia para esta perspectiva e para estes temas que são discutidos no Blocutório. Eu sou consultor, sou partner da Cantara Sports e representante da Cantara Sports em Portugal e para a Europa. Sou também professor no ensino superior. A minha área académica é a Psicologia da Educação e as Pedagogias, mas especializei-me na área da gestão e da promoção desportiva e da atividade física, da sua relação com a educação e com a saúde, e tem sido estes os âmbitos onde tenho trabalhado e pelos quais sou apaixonado. Connosco, e como primeiro convidado de fala portuguesa, temos o Leonardo Cunha, também um amigo, um grande profissional de uma grande versatilidade. Começámos e conhecemos ainda no campo do treino desportivo, nos esportes de combate, também tema do nosso interesse relacionado com o treino, com a iniciação desportiva e com os modelos de formação de treinadores. E continuamos essa amizade e essa relação profissional depois no campo da gestão e da consultoria. O Leonardo é um cidadão português que há alguns anos, foi viver para Cabo Verde e hoje está sediado em Cabo Verde, já não voltará para Portugal, onde desenvolveu atividades diversas. Começou por trabalhar no Comitê Olímpico Local e começou-se a relacionar depois com outros comitês olímpicos, e hoje tem a sua empresa social, na qual desenvolve diversas atividades de desenvolvimento desportivo e de desporto para o desenvolvimento, as quais ele terá a oportunidade de nos explicar e sobre as quais conversaremos de seguida. Passo-te a bola então, Leonardo, para poderes apresentar e podermos iniciar este capítulo contigo. Agradecer-te a disponibilidade e a vontade de estares cá. Tu também foste um entusiasta. Eu lembro-me de alguns comentários feitos em vídeos do primeiro capítulo, chamemos-lhe assim, do Blocutório, e portanto é com alegria também que te temos cá, sendo que não é apenas a questão ibero-americana. Ao termos de cá, já somos intercontinentais, não é? Porque vamos falar de África e vamos falar do que a África nos pode ensinar sobre tudo isso, e é essa a grande motivação também que temos em ter-te aqui. Muito obrigado, Leonardo. Então passo-te a bola para a tua introdução. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado, então, Bruno. Eu é que agradeço. Queria começar primeiro por fazer isso mesmo. Agradecer o convite que me foi endereçado para termos até aqui uma conversa sobre este tema. Tenho que relevar primeiro que, efetivamente, quando foi lançado este desafio, achei muito interessante o facto de estarmos aqui a agregar tanto pessoas de vários locais, tanto o Maru, que está em Espanha, seja em Portugal, eu agora que estou aqui em África. E a primeira coisa que me veio mesmo à cabeça é, efetivamente, o que é que as minhas aprendizagens vindo da Europa e vindo para a África conseguem contribuir até para nós termos uma visão mais alargada e possa ser algum contributo para o futuro, e o que é que podemos efetivamente aprender com a África. Quero dizer também que sinto-me bastante acarinhado com este convite, principalmente vindo da vossa parte. Não estou só junto de amigos, mas também o Bruno tem sido uma pessoa
que me tem acompanhado e tem um contributo muito importante para a minha carreira profissional, tem sido um mentor em várias áreas, e agora a forma como eu tenho para lhe agradecer, efetivamente, tem sido eu conseguir também para os outros que têm-me acompanhado no meu percurso, também ter dado esta dádiva. Eu estou em Cabo Verde desde 2015, portanto já vai há algum tempo. Neste momento já me sinto um cabo-verdiano que nasceu em Portugal, portanto sinto-me mais deste lado do que daí, e a minha missão agora, efetivamente, é também contribuir para o desenvolvimento deste país e também dar um pouco daquilo que tem sido o meu conhecimento, porque muito cedo aprendi que as coisas mais valiosas que nós podemos dar e podemos contribuir é efetivamente com o nosso conhecimento. E é daí que surge a WeCare. A WeCare é uma iniciativa que, como entidade, que nasceu em 2019 e, efetivamente, ela é uma empresa social que se dedica a apoiar organizações sem fins lucrativos, sejam elas associações, fundações ou cooperativas, mas que centra-se praticamente no empoderamento das pessoas, utilizando a teoria da mudança, estando situado num Blue Ocean. Acabamos por não ter nenhuma concorrência e o nosso mercado é bastante expressivo, centrado em Cabo Verde, mas numa primeira escala vai atrás dos PALOP e numa segunda escala no mercado global. E temos estado a trabalhar com várias organizações. A nossa forma de abordagem é uma identificação organizacional com entidades que partilham dos nossos valores, no qual nós procuramos ativamente fundos e recursos para estas organizações e depois tentamos alocar estes fundos para o próprio desenvolvimento e capacitação das pessoas que estão dentro das organizações. De facto, este processo de abordagem é realizado através de produtos digitais, temos um foco no acompanhamento à distância, utilizamos muito a mentoria, as conversas que temos com as pessoas envolvidas nas organizações, e é muito personalizado, é feito à medida, vai de acordo com aquilo que são as necessidades organizacionais para promover um crescimento mais eficaz. Mas, de facto, o WeCare acaba por focar-se num ciclo de transferência de conhecimento e sustentabilidade organizacional para que as pessoas possam efetivamente estar cada vez mais bem preparadas para captar os recursos necessários para poderem criar impacto social baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E isso só acontece de uma forma, através de parcerias de sucesso. Eu, efetivamente, quando cheguei aqui a Cabo Verde, comecei a trabalhar logo no Comitê Olímpico Cabo-Verdiano no dia 15 de março de 2015. Portanto, eu cheguei no dia 14, no outro dia a seguir já estava a trabalhar. E é bastante interessante que eu tenha um background, eu sou formado na área da gestão do desporto, fui formado na FMH, e já tinha tido um percurso como dirigente esportivo, era vice-presidente de uma federação, e é daí também que tenho... Já nessa altura trabalhava com o Bruno, no âmbito da formação e capacitação de treinadores, e o interessante é que nós, quando vimos para a África, a primeira coisa que trazemos é a nossa bagagem cultural, as nossas referências, e principalmente no mundo olímpico, que as referências que nós trazemos da Europa estão muito ligadas com, de facto... quando nós olhamos para as referências, estão ligadas muito ao mundo do olimpismo, mas muito ligado ao alto rendimento. Portanto, vamos a falar dos valores da excelência, do conseguir ficar em primeiro lugar e estarmos muito próximos com a alta competição. Mas depois cheguei aqui em Cabo Verde e a primeira coisa... Dentro da performance, não é? Quando se fala em desenvolvimento esportivo, fala-se... A primeira... A grande preocupação... Ou melhor, reparem, eu até fazia esta crítica, que era em 23 anos de ensino que tive em Portugal, contando com o ensino superior e o mestrado, quando simplesmente eu não sabia uma definição de olimpismo. Nunca soube uma definição de olimpismo. Eu precisei vir para Cabo Verde para perceber o que era o olimpismo. Que o olimpismo, na prática, é a colocação do desporto ao serviço do desenvolvimento humano. Para mim, a figura que eu tinha do olimpismo eram os Jogos Olímpicos. Era uma celebração que decorria de 4 em 4 anos, em que o objetivo principal era nós ganharmos medalhas e ver quem ganhava mais medalhas. Portanto, foi preciso chegar à África, chegar a Cabo Verde, para ver a outra dimensão, a verdadeira dimensão do olimpismo, que é o papel do desporto no impacto social e nas comunidades. E isso eu fui um bocado forçado a ver isso, porque se nós virmos bem, em Cabo Verde o alto rendimento é quase inexistente, até porque não há uma aposta, ou melhor, até pode haver uma aposta, mas na prática não existem os recursos necessários
para conseguir ter um patamar de excelência ligado ao alto rendimento. Existem pequenos fenómenos ligados ao alto rendimento, mas na prática os atletas de alto rendimento nem sequer estão em Cabo Verde, estão na Europa, estão em clubes europeus. Portanto, fui um pouco obrigado a olhar para o desenvolvimento através do desporto. E uma das primeiras coisas que aprendi, e eu vinha com a bagagem de, eu era o único mestre em gestão do desporto na altura, atenção, havia 2 licenciados de gestão do desporto, eu era o único mestre, doutores não havia doutor na psicologia, na pedagogia do desporto, na pedagogia da educação, na era do desporto, que é a Filomena, que foi a presidente do Comitê Olímpico, mas mestres havia só o Munaia, se não estou em erro, e o Rodrigo Bejarano, presidente do Comitê Paralímpico, que tinham feito uma formação de pós-graduação, o MEMS, né, que vocês conhecem também, tinham feito o MEMS na altura, mas uma formação académica sólida no âmbito da gestão do desporto eu era o único. Então vinha assim um bocadinho quase pavão, né? Eu venho com uma bagagem académica muito grande, que na realidade não me serviu de muito quando fui confrontado com a realidade que vi em Cabo Verde. E uma das primeiras coisas que aprendi em Cabo Verde, e que eu acho que é muito importante nós percebermos, é que a grande aposta que nós temos que fazer na prática acaba por ser na capacitação dos recursos humanos. É nas pessoas. E não só... É muito mais importante nós focarmos na capacitação das pessoas, porque a capacitação das pessoas irá permitir com que elas façam a mobilização dos recursos necessários para a implementação e impacto que necessitam fazer nas suas comunidades. E essa para mim foi uma grande aprendizagem. Por exemplo, eu quando cheguei a Cabo Verde não havia federação de natação e, portanto, estamos a falar de um país que são 10 ilhas, não é? Tipo os Açores, são 10 ilhas, rodeado por mar, e a mim fazia muita confusão. Havia federações de todas as modalidades e não havia de natação. Então, foi preciso, por exemplo, perceber a cultura do país para perceber que, isto foi uma aprendizagem também, que há uma repulsa em relação ao mar, porque o mar, na prática, estava ligado a sentimentos de perca, porque o mar era o sítio onde as pessoas trabalhavam, não é? Os pescadores, e o mar é um sítio de partida. Até uma relação a que o Moroa vai relacionar-se com isso, nas Canárias, também antigamente as casas tinham as janelas viradas de costas para o mar. Ou melhor, significa que as janelas não eram viradas para o mar, porque o mar era um sentimento de dor. Então, como é que um país... Isto é uma ação cultural, não é? Portanto, se estamos num sentimento de dor em relação ao mar, é natural que os desenvolvimentos das atividades náuticas e de recreio ligados ao mar não consigam se desenvolver com tanta naturalidade. O que eu queria dizer com isto era, e se calhar também abrir aqui um bocadinho as vossas considerações, é que nós, na prática, quando vimos da Europa, vimos com um conjunto de concepções que faz parte da nossa bagagem, nos nossos termos de referências, num determinado assunto, mas depois quando chegamos a estas realidades, que são realidades diferentes, a nossa bagagem tem que ser, nós temos que ter uma atitude muito introspectiva e perceber verdadeiramente o sítio onde nós nos encontramos. Eu tenho um conjunto de histórias relacionadas com isso, até com a questão da pesca ilegal das tartarugas, com consultores que vieram para aqui, para Cabo Verde, para desgrimar com esse desafio da pesca ilegal, e a maior parte dos consultores que não têm uma visão intrínseca da cultura do sítio onde estão, acabavam sempre por falhar. Portanto, a primeira aprendizagem que tive muito forte foi essa. Nós temos que realmente identificar onde estamos, e a identificação do sítio onde estamos tem a ver com a aprendizagem o diálogo que temos que formular com as pessoas quando cá chegarmos. De certeza que vocês também tiveram a oportunidade de olhar aqui para o Bruno, que já esteve na Arábia Saudita, também não deve ter sido muito fácil logo tirar começar a tentar fazer a implementação de muitas coisas, mas depois é importante perceber... Não tenha desbravado, não é? Como tu próprio. Eu apareço enquadrado na Cantra, na Arábia, não é? Portanto, mas sim, mas a forma como nos relacionámos na altura, quando eu estive com as federações, etc., foi bastante... foi preciso jogo de cintura, claramente, e uma adaptação muito grande. Es que, Leonardo, yo creo, me parece, o sea, es bastante interesante porque yo creo que además, no solo en el deporte, ¿no? En todos los ámbitos, muchas veces en Europa vamos, no sé si con esa arrogancia, ¿no? De que nuestro modelo, no sé si arrogancia o limitación a nuestra forma de ver las cosas, y es como que a veces vamos a hacer una consultoría, bueno, a mí no me ha tocado mucho, ¿no? Pero vas a hacer una consultoría a África o a cualquier otra parte del mundo
y están totalmente descontextualizadas, ¿no? O sea, está fuera de lugar las propuestas, simplemente porque creemos que nuestro modelo es el bueno. Y falta un poco ese aterrizaje que estás comentando, ¿no? De llego a Cabo Verde y hasta que entiendo por qué no existe una federação de natação. Então, básico, não é? Parece básico. Mas depois, então, o que acho que a primeira aprendizagem é esta. É, primeiro, fazermos perguntas, estarmos abertos a reconhecer a nossa ignorância e relacionarmos com as pessoas, porque as pessoas, de facto, vão nos fazer entender porque é que as coisas não estão a funcionar quando elas parecem simples, mas na realidade não. Tem uma origem, uma causalidade, uma causalidade mais complexa do que aquilo que nós possamos estar à espera. Então, queria também falar um bocadinho, portanto, Cabo Verde veio trazer esta aprendizagem, em 2019 já estava bem relacionado e permitiu-me de 2015 a 2019 ter uma grande aprendizagem no âmbito do movimento olímpico, até porque hoje em dia, sem falsas humildades, considero-me um dos maiores especialistas na utilização de fundos do movimento olímpico, através da solidariedade olímpica, e isto tudo, de facto, foi resultado das aprendizagens do tempo que eu tive no Comitê Olímpico. A WeCare também nasce um bocadinho por causa disso, que permitiu-me não só trabalhar com uma organização, que era o Comitê Olímpico Cabo-Verdiano, mas começar a trabalhar com vários comitês olímpicos. Neste momento trabalho, como o Bruno disse, sou secretário, o diretor executivo da ACOLOB, que é a Associação de Comitês Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa, tem presença em 4 continentes e estou a trabalhar desde Timor-Leste, a Macau, a Moçambique, a Angola, e estou muito ativo agora na Guiné-Bissau e também já estive mais ativo também em Moçambique e em São Tomé e Príncipe. Queria começar por falar um bocadinho sobre a experiência que tive em Moçambique, porque quando cheguei a Moçambique e em conversa com os atores locais, a primeira coisa que me disseram que era muito interessante para o próximo passo para o seu desenvolvimento como dentro da sua organização, e na altura estava uma nova equipa emposada, foi quando a altura foi eleito, meses antes tinha sido eleito o Aníbal Banaf como presidente do Comitê Olímpico. O primeiro foco que falaram foi nos centros de alto rendimento. E a primeira coisa que pensei foi numa experiência que tive no Rio 2016, que eu fui chefe de missão para os Jogos Olímpicos, e em conversa com os israelitas, eles estavam a dizer que iam terminar uma das modalidades do seu centro de alto rendimento, porque estavam num teto limite de 8 milhões de euros para suportar aquela infraestrutura. E eu estava a pensar para mim, poxa, o orçamento geral para o desporto em Cabo Verde é 1 milhão de euros. E um centro de alto rendimento para manter são 8 milhões por ano. São 8 vezes o orçamento geral para todo o subsistema desportivo. Então não estava-me a fazer confusão porque é que estava a haver um interesse tão grande de investir 8 vezes mais do que o que é o investimento normal que já investiam para o seu próprio país. Então eu tive, na realidade, a oportunidade de ver o que é um centro de alto rendimento em Moçambique. Na realidade, eu chamo um centro de alto rendimento não para a performance desportiva, mas sim para o desenvolvimento social. Esta imagem é do Centro Olímpico de Boane. Nós estamos a ver ali a diretora do centro, que me está a acompanhar, e o Centro Olímpico tem uma escola primária lá dentro. Isto são as crianças que frequentam o centro primário. Quem tiver curiosidade, depois posso até partilhar, porque eu tenho uma coisa que para mim achei mesmo fora, out of the box, fora do contexto, que é a população de Boane, que é onde está este Centro Olímpico África. E quem tiver mais curiosidade, procura a Fundação Olímpica África, que tem sede em Dakar, que já tem muitos centros Olímpicos África em todo o continente. Esta foi uma das primeiras centros. Eles tinham uma grande dificuldade, que a maternidade era muito longe da cidade de Boane. Então o que é que aconteceu? Na altura, eles fizeram uma maternidade dentro deste centro juvenil. Ou melhor, eu na Europa não conheço nenhum centro juvenil com uma maternidade lá dentro. Eles próprios, estes uniformes que vocês estão a ver das crianças para irem à escola, foram feitos no próprio centro. O Thomas Bach, quando foi em visita, ofereceu uma ambulância. Eles têm uma ambulância para cuidados paliativos e que permite, então, efetivamente, junto da comunidade, fazer uma oferta que tem a ver com uma oferta social. Então, na prática, o desporto acaba por aqui ser uma desculpa para promover o desenvolvimento social da comunidade a qual o centro está inserido. E para mim, eu achei isto sempre... Para mim foi um abre-olhos, porque eu estava a dizer, esta visão deste centro comunitário, na prática, ser
um centro que vai provocar o desenvolvimento à volta da próprio sítio onde ele se vai agregar, para mim é um verdadeiro centro de alto rendimento, mas é um rendimento, não um rendimento esportivo, mas um rendimento social, porque a provocação de impacto e a modificação do sítio social onde ele se está inserido é um dos poucos exemplos que encontrei durante as minhas visitas. E repara, todos os outros países agora também têm centros All in para a África, portanto isto é um produto escalável e que está a ser replicado. O Centro All in para a África agora também quer fazer na América do Sul e também na Ásia. Tem pessoas muito interessadas em fazer replicar estes centros, mas eu achei isto uma aprendizagem muito importante, porque na prática nós estamos a tentar ver o prego ao contrário. Nós estamos a tentar com que o alto rendimento tenha um ticker-down effect que vai afetar as pessoas para a prática da atividade física. Isto já está mais que provado que não é assim que funciona, mas ainda existe esta ideia que os resultados esportivos é que vão mobilizar as pessoas para a atividade física. Mas na prática, eles não precisaram de centro de alto rendimento, não precisaram de ser campeões do mundo, para na prática já terem um fenómeno de impacto social provocado pelo desporto. Então eles estão a começar de uma forma diferente. Provavelmente, e isto agora também passo para vocês, o Bruno abriu muito os olhos nisto, a ver como é que os espanhóis já estavam a trabalhar esta dimensão, principalmente da Barcelona, com alguns dos projetos sociais em que já estava a ser áreas fora do desporto, a compreender como é que o desporto estava a ter impacto nas comunidades, principalmente na integração de refugiados. Temos também o grande exemplo de como é que o olimpismo modificou isto agora era mais meia hora de conversa, a gente falar sobre Barcelona em 1992, mas acho que era um tema interessante para vocês também falarem no futuro, porque na prática foi a forma como é que os Jogos Olímpicos, um dos poucos Jogos Olímpicos que conseguiram trazer um bom legado. Mas se formos a ver bem, provavelmente Espanha, os países da Commonwealth também, e atenção que Moçambique está dentro da Commonwealth, já tem uma política de desenvolvimento social através do desporto, mas que eu não encontro em muitos outros sítios, principalmente em países europeus, e também falo em Portugal, que é a minha grande background, que pensei logo, não, eles aqui já descobriram o ouro, não precisam de nenhum centro de rendimento. Estava a pensar na questão das carreiras duais e de como ainda a gravidez é um problema para os atletas de alto rendimento, e de como os centros de alto rendimento mais especializados que nós temos não contemplam essa possibilidade de apoio aos atletas. A mulher atleta mãe não é acompanhada do ponto de vista institucional, não é? Isso Eu tenho uma piada sobre o Centro All in para a África de Moçambique, que digo que praticamente eles não criam atletas. Os atletas nascem lá, já nascem, literalmente nascem dentro do centro, o que é bastante interessante perceber qual é o envolvimento social e o impacto que aquele centro consegue criar. Passando também agora para uma experiência, eu acho que o que vem a seguir é a Guiné-Bissau. Ok, aqui também foi uma experiência bastante interessante. Eu vou-vos confessar uma coisa, foi a primeira vez que eu acabei uma formação a chorar, foi na Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau, toda a gente tem a ideia da Guiné-Bissau como um país com muitos conflitos internos, e isto é verdade da palice, não é? Não estou a dizer nada que os próprios guineenses não reconheçam. Existe o tecido social está manchado com os conflitos internos que tem. E até recentemente tivemos a oportunidade de fazer um fórum do desporto, que uma das coisas que se falou muito é como é que o desporto pode ser uma ferramenta primordial para a criação de uma estrutura de união nacional dentro da Guiné-Bissau. Portanto, em termos de conceito, faz todo o sentido, de aplicação prática que é muito difícil. O que é que a Guiné-Bissau me trouxe? É a relação emocional que o desporto nos pode trazer. As pessoas, quando vivem o desporto, elas vivem mesmo o desporto. Não é o vivem como nós estamos na bancada a torcer para o nosso clube. Eles, quando vivem o desporto, é quando o desporto está num lugar central dentro do seu coração. E de tal forma que a primeira coisa que está na boca dos guineenses, quando vocês trabalham com eles, é a palavra obrigado. Eles têm um sentido de gratidão muito elevado. E eu fui dos sítios que eu deixei lá o meu coração, está lá guardado, algures. De vez em quando vou à Guiné-Bissau lá buscar um bocado do meu coração, porque na prática o entendimento que se tem na Guiné-Bissau das relações humanas que o desporto podem dar está a um nível completamente diferente de outros sítios que eu já estive. E esta foi uma das grandes aprendizagens que trouxe na Guiné-Bissau. Ainda hoje tive uma reunião, por acaso, com a Guiné-Bissau e fizemos um grupo, uma comunidade de aprendizagem dentro da Guiné-Bissau, que eu faço questão de todas as semanas deixar mensagens,
mandar call for proposals, apoiar as pessoas para elas poderem efetivamente ir mais em frente com os seus projetos pessoais e poderem efetivamente também conseguirem ir atrás daquilo que são os seus sonhos. Na prática também vive-se muito isto. As pessoas por lá precisam de cada vez mais capacitação, mas elas próprias já sabem o seu próprio caminho. Nós não precisamos lhes ensinar qual é o caminho que têm que tomar. Na prática, eles sabem qual é o caminho que devem tomar. Precisam efetivamente desenvolver outro tipo de ferramentas, provavelmente mais dificilmente conseguiriam desenvolver sem ajuda, e cabe-nos a nós, que temos também alguma relação com eles, poder provocar isso mesmo. Por fim, e se calhar depois pegávamos nisto, há uma relação muito próxima. Aqui foi em São Tomé e Príncipe, em que tive a oportunidade de trazer um programa de empreendedorismo a São Tomé e Príncipe, na qual a Presidente está comigo, lá, que vocês podem ver a fotografia, a Filomena Fortes. E aqui em São Tomé e Príncipe, a grande aprendizagem que eu trouxe de lá é que nós temos uma visão relacional, institucional, cheia de, como é que eu ia dizer, paninhos quentes, é a palavra que eu quero trazer. Toda a gente percebe o que é paninhos quentes, que é, eu não vou dizer isto porque vou ser muito politicamente correto. Amigos, isto não existe em São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, as pessoas, ou melhor, eles tiveram, antes do Fórum Nacional, tiveram que fazer mini-fóruns para as pessoas dizerem tudo antes, para não provocar um tumulto tão grande no fórum que as coisas não pudessem avançar. Então, a grande aprendizagem que eu trouxe de São Tomé e Príncipe, e eu achei muito interessante a forma como eles se relacionam, é que trabalham muito sem filtro. Aquilo que vêem é aquilo que transmitam. Doa a quem doer. E isso, às vezes, é muito necessário nós também termos a capacidade e a frontalidade de dizer e verbalizar aquilo que realmente pensamos, para efetivamente provocar aqui desenvolvimento. De facto, queria também vos deixar aqui um bocadinho à vontade para vocês. Eu lembro-me, deixa-me só esta parte, e que é uma aprendizagem que veio através de, e houve 2 sítios que me impressionaram na forma como se está em plenário, como se está em congresso. Nós estamos acostumados em Portugal, quando chega ao final da comunicação, existem perguntas, e a primeira pergunta é sempre muito tímida. Primeiro que haja a primeira pergunta, ninguém faz, ou então fica-se à espera que o seu professor, que está sentado na primeira fila, faça a pergunta, e depois a partir daí é que se abre o resto das perguntas, não é? Portanto, somos muito piramidais nesse aspecto, ou não estamos, ou se é para discutimos em privado, não vou estar aqui a fazer uma pergunta em público. E as perguntas muitas vezes não são conflitivas no sentido provocador, de provocatório, mas no sentido positivo, de tirar a focação, de discutir a focação da própria questão que foi discutida. E houve 2 sítios que me impressionaram, que me impressionaram bastante. Um deles foi França, onde num congresso todas as comunicações, o tempo gasto a discutir era maior do que o tempo gasto a apresentar. Mas era uma discussão honesta do ponto de vista intelectual. Não havia ali ninguém a tentar dizer ao outro que não, a coisa é assim. Eu, nesse aspecto, fiquei impressionado com os franceses na forma como discutiam. E o outro sítio onde me impressionou muito foi, embora eu tenha estado online, mas estava de queixo caído, quando tive a participação no Fórum Nacional em São Tomé e Príncipe, e começam, e aquilo ao início parecia, meu Deus, eles vão se matar uns aos outros. Mas eles não iam se matar uns aos outros. Eles estavam simplesmente a dizer as verdades que os seus pontos de vista exigiam, de uma forma nua e crua, mas sempre leal. Porque eles também não estão a ser desleais uns com os outros, mas estão a ser duros no sentido em que o que é para dizer é para ser dito. E verdadeiramente adorei. E é curioso porque houve portugueses a assistir a esse fórum que disseram, poça, pá, os santomenses para a discussão, cuidado, atenção. E é giro, lembrando agora até inclusivamente nosso amigo presidente do Comitê Olímpico de São Tomé, também tem sempre esse espírito guerrilheiro, mas leal porque é o conflito como forma de desenvolvimento. Não é o conflito, é a provocação, é a discussão. É a provocação, eu acho esse tema. Não é? E a democracia a verdade, Bruno, é que eu passei o congresso todo a fazer assim com os olhos, tipo. E o próprio sentido democrático parte dessa noção, que é precisamos discutir para gerar consenso, e o consenso vem da negociação, e é preciso que haja cedência de um lado e haja cedência do outro. E a partir daqui consegue-se o consenso, e o consenso só nasce a partir da discussão. E, portanto, quando tu és verdadeiro e leal
e cru até na discussão e na provocação no sentido de vocação, de tirar a vocação, de fazer com que ela se desenvolva as duas cabeças a pensarem melhor do que uma só, creio que o resultado é muito mais interessante. E isso confirmo enfim, com um sublinhado forte do que estás a dizer, foi espetacular. Ok, amigos, era isto que eu tinha para vos partilhar. Espero que possa ter criado aqui alguns momentos de reflexão. Provavelmente vai-vos também criar e ter alguma curiosidade para perceber um bocadinho mais do que estou a trazer. E, efetivamente, quem está em África pode estar ciente que tem muito para transmitir, tem muito para partilhar, e eu sou muito grato a todas as aprendizagens que tive até agora. E muito humilde por isso mesmo. Então, obrigado, Leonardo, por esta visão que nos trazes também. Há uma coisa que, entretanto, me fui lembrando ao longo da tua intervenção, que é algo que temos falado muito, que é o livro branco sobre o desporto, publicado pela União Europeia, pela Comissão Europeia em 2007, nas suas 3 dimensões, uma delas, que é aquela com a qual trabalhamos mais e que está associada aos programas Erasmus+, que é a função social do desporto, ou a função societal do desporto, que tem 8 pontos, a promover a atividade física benéfica para a saúde, etc., etc., e um dos pontos é partilhar os nossos valores com o resto do mundo. Nós conseguimos ser arrogantes a este ponto. Apesar dos valores europeus serem valores essenciais, matriciais, daquilo que é o nosso modo de vida, e são valores como a democracia, o direito, enfim, são 5 ou 6 valores matriciais, temos partilhar os nossos valores com o resto do mundo. Então, e que valores é que o resto do mundo tem para partilhar connosco? E neste aspecto, o que tu disseste, se calhar o desenvolvimento esportivo é muito mais do que o desenvolvimento esportivo que estamos a falar na Europa. É desenvolvimento humano através do desporto, que no fundo é a filosofia do olimpismo, como tu muito bem dizes. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Creo que ha sido como una lección. Yo creo que teníamos olvidado lo que decías ahora, ¿no, Bruno? Teníamos a veces en Europa casi olvidamos todos esos valores sociales del deporte. O sea, aunque los utilizamos como argumento, casi se acaban quedando ahí atrás. Que é a parte escondida, porque depois o imediatismo nunca é esse. Me parece que ha sido una lección. Muy obrigado. Gracias, Leonardo. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Bueno, hasta luego. Adeus.